Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre os ângulos formados por duas retas paralelas com uma transversal. Vamos iniciar a conversa observando aqui os ângulos 1 e 2. Notem que os ângulos 1 e 2, somando suas medidas, nós obtemos 180 graus. A soma do ângulo 1 com a soma do ângulo 2 é igual a 180 graus. Isso significa dizer que esses ângulos são suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos, quando nós somamos as suas medidas, obtemos 180 graus. Observem agora que nós podemos fazer uma tabela. Os ângulos 1 e 2, nós podemos nomeá-los como os ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? De uma maneira bastante simples, podemos dizer que eles são vizinhos e não possuem nada em comum. Tem esse lado aqui, que seria a divisa, a fronteira entre os dois. O ângulo 2 e o ângulo 1 são ângulos vizinhos e não tem nada em comum entre eles. Qual seria a propriedade desses ângulos? É que eles são suplementares. Lembramos que a soma das suas medidas é igual a 180 graus. Podemos observar mais alguns ângulos. Temos os ângulos 3 e 4 agora. Notem que nós podemos formar pares. Os ângulos 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 1. Esses pares de ângulos, todos eles são adjacentes. Esses pares são ângulos vizinhos, que não possuem nada em comum. E todos eles, esses pares de ângulos, são suplementares. A soma das suas medidas é igual a 180 graus. Vamos observar agora também os ângulos 2 e 4. Os ângulos 2 e 4, eles são chamados ângulos opostos pelo vértice, ou OPV. O que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos cujos lados são semi-retas opostas. E esses ângulos possuem uma propriedade importante. Eles são congruentes. O que quer dizer isso? Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Os ângulos 1 e 3 também são opostos pelo vértice. Consequentemente, também são congruentes. Vamos observar agora a próxima figura. Nessa figura, nós temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal T. Reta R paralela à reta S. Esse é o símbolo de retas paralelas, duas barrinhas. E a reta T, que é a reta transversal, é a reta que corta essas duas paralelas. Quando a reta T corta a reta R, ela forma aqui quatro ângulos. 1, 2, 3 e 4. Quando a reta T corta a reta S, ela forma mais quatro ângulos. 5, 6, 7 e 8. Nós queremos estudar, analisar as relações, as nomeações, as propriedades entre esses ângulos. Para isso, eu vou sugerir uma pequena experiência, que ela pode ser reproduzida com cartolina, com papel, para observarmos as primeiras relações. Nós vamos sobrepor esses quatro ângulos sobre esses outros quatro ângulos. E vamos observar o que acontece. Então eu vou fazer esse recorte e vou sobrepor exatamente. Ok. Exatamente, é isso que aconteceu.
o ângulo 1 sobrepôs ao 5. Exatamente. O ângulo 2 sobrepôs ao 6. O ângulo 3 sobrepôs ao 7. E o ângulo 8 sobrepôs exatamente ao ângulo 8. Isso mesmo. Isso significa que eles possuem a mesma medida. Dessa experiência, nós podemos fazer a nossa tabela nomeando esses ângulos. Eles são chamados ângulos correspondentes. Sim, é por isso mesmo, porque eles correspondem. Na hora que a gente sobrepôs, o 1 correspondeu ao 5, o 2 correspondeu ao 6, o 3 ao 7, o 4 ao 8. Então eles recebem essa nomeação, são ângulos correspondentes. E como nós observamos, a propriedade entre eles é que eles são ângulos congruentes. Eles possuem a mesma medida. Então nós já temos aqui uma relação importante dos ângulos formados de uma reta T transversal com duas retas paralelas. Nesse caso aqui, RS. Vamos observar agora que nós temos aqui essas regiões formadas pelas retas paralelas e também pela reta transversal. Usando aqui uma pintura, pintando de azul a região interna das retas paralelas, e pintando aqui de vermelho esses ângulos que se alternam em relação à transversal, e pintando de preto esses ângulos que se alternam em relação à transversal, já podemos nomeá-los como ângulos alternos internos. Por que esses ângulos aqui, os vermelhos, e também esses ângulos pretos aqui, são ângulos alternos internos? Porque eles se alternam em relação à transversal e são internos em relação às paralelas. Voltando à nossa tabela, então nós podemos ter mais dois pares de ângulos, os ângulos 3 e 5, e os ângulos 4 e 6, que são chamados ângulos internos. Nós precisamos observar agora quais são a propriedade entre esses ângulos. Podemos pensar assim. Num primeiro momento, quando nós fizemos aquela experiência da sobreposição, nós observamos que o ângulo x sobrepôs ao ângulo y. Então nós podemos dizer que a medida de x é igual à medida de y. Também nós já observamos que y e z são ângulos opostos pelo vértice, o que significa dizer que eles possuem a mesma medida. Então, nós temos a seguinte expressão: a medida de x é igual à medida de y, e a medida de y é igual à medida de z. Sim, eu concordo com você. É lógico que x será igual a z. Então, nós podemos dizer que a propriedade dos ângulos alternos internos é que eles são congruentes, possuem a mesma medida. O ângulo 3 é igual à medida do ângulo 5, a medida do ângulo 4 é igual à medida do ângulo 6. Por quê? Porque eles são alternos internos. Você pode estar se perguntando: se existem ângulos alternos internos, é provável que existam ângulos alternos externos. Sim, eu concordo com você. Essa região pintada de azul é a região externa às retas paralelas.
E esses ângulos pintados de vermelho e pintados de preto são ângulos que se alternam em relação à transversal. Então, de fato, nós temos ângulos alternos externos, e da mesma forma como os alternos internos são congruentes, os alternos externos também são congruentes. O que é muito fácil a gente perceber utilizando as relações vistas anteriormente. Observamos agora, no nosso desenho, nessa figura, que nós temos essa região interna, as paralelas, elas são internas paralelas. Então, obviamente, nós vamos trabalhar com ângulos internos, as paralelas. E aqui, nesse lado azul, nós temos os ângulos verdes, que estão do mesmo lado da transversal. E aqui, nesse lado vermelho, nós temos os ângulos pretos, que estão do mesmo lado da transversal. Como que nós podemos nomeá-los? Do mesmo lado, colaterais. O que significa colaterais? Isso mesmo, colaterais estão na mesma lateral, estão do mesmo lado. Internos. Por que internos? Porque eles estão na região interna das retas paralelas. Voltando à nossa tabela, podemos nomear os ângulos 3 e 6 como ângulos colaterais internos, os ângulos 4 e 5 como ângulos colaterais internos. Obviamente, os colaterais externos serão o 1 e o 8, e também o 2 e o 7. Qual será a propriedade? Qual é a propriedade dos colaterais? Vamos observar a figura, vamos pensar um pouco. Observe que aqui o ângulo 5 ele é agudo, e o ângulo 4 ele é o obtuso. Então, obviamente, eles são diferentes, eles não são iguais, não são congruentes. Da nossa relação anterior, o ângulo 4 sobrepôs ao 8. O que significa dizer que eles são o quê? Suplementares. Então, os ângulos colaterais, eles são suplementares. Dessa forma, nós completamos a nossa tabela. Eu sugiro você fazer as atividades, rever novamente esses conceitos e, se possível, fazer aquela experiência para visualizar os ângulos correspondentes e as outras relações também. Até a próxima aula.